Então, a todos aí um bom dia. Um dos colegas que lidam com manutenção de empilhadeiras, mas também o que eu vou colocar aqui serve para quem lida com veículos que utilizam como combustível o gás. Os senhores já sabem que o gás ele tem duas origens. O gás que vocês chamam gás natural, ou gás natural veicular, ele é prospectado, ele é conseguido de forma já pronta. Então esse gás ele está na natureza, ou em minas terrestres, ou associado com o petróleo quando se faz a prospecção. Eu tive a oportunidade de trabalhar há vários anos no circuito de plataformas e assim como exploração de petróleo em zonas terrestres. Como eu cito aqui, próximo aqui do nosso estado, aqui em Mossoró, estação de gás natural, Benfica 1, Benfica 2, aonde se tem minas, ou na época, quando eu estava fazendo o trabalho, existia gás natural ali, naquela região ali de Mossoró. E assim como nas plataformas aqui em Paracuru e também lá na Bacia de Campos, eu tenho a consciência que o gás natural ele pode vir associado ao petróleo. Se tira o petróleo do mar e vem associado o gás, se separa, assim fica para um lado o óleo, para o lado o gás e a água nós devolvemos ao mar. E os residuais é o que se queima lá no flare, o que se vê lá, aquele fogo na plataforma. Já o gás liquefeito de petróleo, como o próprio nome diz, ele é conseguido no processo lá na refinaria. É um gás produzido na refinaria. Existe diferença entre eles em termos de pressão e mais algumas características. Mas o que eu quero falar é sobre a utilização do gás em veículos, em empilhadeiras. Então, senhores, uma coisa extremamente importante é conhecer os dispositivos que tem que ter esse circuito. Primeiro, o chamado botijão. O botijão de gás tem que ser entendido o que é esse botijão de gás, né? Mas muito bem, então esse botijão de gás, como eu tenho dito, é um reservatório. É lá o reservatório aonde você vai exatamente armazenar o gás. Então a empresa que comercializa o gás, ela, tipo, cito aqui a Gás Butano, ela vai dar para o cliente um botijão de gás. Mas nós vamos falar aqui desse botijão de gás, tomando como exemplo a situação veicular, aonde esse botijão ele tem algumas características que o usuário, ou o mecânico, ou o profissional que lida com ele, tem que entender e tem que identificar, como no caso do logo, o primeiro cuidado é a posição que esse botijão é colocado lá na empilhadeira ou lá no veículo. Não pode ser colocado de qualquer posição. Porque, na verdade, ele inclusive traz lá uma marcação, tomando como caso da empilhadeira, porque lá no interior do botijão, esse chamando gás, mas ele tem duas fases.
a fase gasosa e a fase líquida. Por isso é que os senhores balançam o botijão e não é que tenha água lá dentro para os menos esclarecidos. Lá não pode ter água, o que tem é gás, mas só que em fase líquida e fase gasosa. Ressalto logo, não se pode queimar lá na câmara de combustão do veículo líquido. Então tem que ir para lá para adentrar a câmara de combustão o gás e não líquido. Muito bem, então os senhores têm que identificar aí no botijão algum dispositivo, como a válvula aonde se conecta a mangueira do rodogás. Primeira coisa, e falei rodogás, depois a gente fala do rodogás. Você tem que identificar a válvula de serviço, que é exatamente aonde lá no processo de enchimento desse botijão se utiliza. E tem uma válvula de segurança, que é no caso de uma pressão elevada, essa válvula liberar o gás para não explodir o botijão. Mas fique ciente que existe um outro dispositivo que nós chamamos ele de pescador. É um tubo que vai exatamente retirar de dentro do botijão de gás apenas o gás no estado líquido. E esse gás segue para um dispositivo que nós chamamos de rodogás. O que é um rodogás? O rodogás, ele tem a função, primeiro, senhores, porque o gás no interior do botijão, ele está com uma pressão elevada. Não vamos falar aqui em termos de pressão, o valor, mas entenda que é uma pressão elevada. Mas lá no carro, lá no veículo, é um motor de combustão, é um motor de aspiração. Então, tem que existir uma forma de reduzir essa pressão. Então, os senhores que lidam, entendam que o rodogás, ele tem a função de reduzir essa pressão. Essa pressão deve cair muito, preferencialmente até menor do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, senhor, é 1 kg, 1 kgE por centímetro quadrado. O ideal é que caia essa pressão. Por isso é que a construção do rodogás, existe cavernas, existe vários, diria assim, contornos ali internos que faz com que essa pressão caia. Um outro aspecto é exatamente que o rodogás, ele ajuda ainda mais a vaporizar o gás. Por isso ele tem entradas de água quente que vem lá do bloco do motor, que faz com que melhore cada vez mais o estado gasoso desse gás. Então essa é a função do rodogás. Ele é um redutor de pressão e vaporizador. Logo em seguida tem um dispositivo chamado válvula solenoide, que quando você dá na chave, você abre a passagem de gás para o coletor do motor. Então, senhores, os senhores têm que ter essa consciência que não é, diria assim, brincadeira. Você não pode estar tentando ou então fazendo uma coisa indevida no circuito de combustão de um automóvel ou de um veículo, no caso como a empilhadeira, sem ter a consciência do que está fazendo. Os senhores podem sim causar uma explosão
e morrer, ou matar, ou provocar um incêndio.